Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao curso de Introdução a Desenvolvimento de Jogos. Meu nome é Rodrigo Sanz de Vigo e irei guiá-los pelo processo de desenvolvimento de jogos de forma introdutória. Ao final deste curso, teremos um jogo simples implementado utilizando a plataforma GDevelop. Então, bora lá? Então, a gente vai começar hoje com o nosso módulo 1, Introdução ao Game Design. Aqui a gente tem um sumário do que a gente vai ver hoje nessa aula, ok? Então a gente tem visão geral do curso, a gente vai falar um pouco do que o curso se trata, qual é a ementa, qual é a forma de avaliação, qual será o método de atividades, como as aulas serão feitas e assim por diante. No capítulo 2, a gente vai ver uma definição do que é o jogo. Então a gente vai definir como que um jogo funciona, quem cria os jogos, né, quem desenvolve, como é desenvolvido. No terceiro capítulo a gente vai entender um pouco o que torna um jogo divertido e o que torna ele não divertido. A gente vai ver alguns pontos do que é diversão. E no capítulo 4 a gente vai ter um pouco do perfil dos jogadores quando a gente está construindo um jogo. A gente deve analisar, deve observar e deve pensar que tipo de jogador a gente quer atingir. Logo em seguida, no capítulo 5, a gente vai ver quais são os gêneros de jogos. O que é um gênero de jogo e alguns gêneros que todo mundo aqui conhece. E por fim, a gente vai ver onde a gente joga esses jogos, o que é plataformas e como que jogamos eles. Visão geral do curso. Bom, a ementa é muito simples. A gente terá aulas, divididas em módulos e cada módulo trará alguma temática específica. Começamos hoje com introdução e teoria do game design. Depois temos história e criação de jogos, ferramentas de desenvolvimento de jogos, o GDevelop, fundamentos de programação, física e animação, câmera, luz e som, e interface e build. Cada módulo será então totalmente online, com aulas gravadas, dividido em módulos e lições, e as atividades estarão disponíveis para download para serem realizadas. A avaliação desse curso será feita utilizando dois tipos de fichas avaliativas: a ficha técnica e a ficha de garra e esforço. Bom, a ficha técnica é uma ficha que é pensada para aquelas atividades que são mais práticas, onde será avaliado 3 critérios: a proficiência técnica, a familiaridade técnica e o senso de design dentro daquela atividade prática. Onde será avaliado se o estudante excedeu as expectativas, se ele atingiu as expectativas ou se ele está abaixo das expectativas dentro daquela atividade. A ficha de garra ou esforço é aquela ficha que é pensada para atividades de pesquisa ou escritas, onde a gente terá a busca do foco acadêmico, do esforço e da perseverança. A gente terá também a verificação se existe alguma evidência ou não teve evidência de alcançar ou de alcançar aquele objetivo, se teve uma evidência sólida ou tem uma evidência em excesso. Mas fiquem tranquilos, as notas serão bem aproveitadas se vocês só realizarem as atividades, tá bom? E aí a gente vai para o nosso capítulo 2. O que é um jogo? O que é um jogo para você? Ora, jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador. Ou seja, um ou dois jogadores ou mais jogadores é o indivíduo que pratica aquela atividade. Onde, para que essa atividade seja considerada um jogo, ela precisa ter regras, que pode ser em um ambiente restrito ou livre. Por exemplo, o xadrez tem um seu ambiente bem restrito,
aquele tabuleiro com 64 posições. Um processo que produz a experiência quando os jogadores interagem com ele. Isso é um jogo também. Mas aí a gente pode tentar colocar certos elementos que todo jogo precisa ter para que a gente tenha e possa falar que aquela experiência ou aquela brincadeira é um jogo. Bom, todo jogo precisa ter esses 6 elementos: ação, regras, objetivos, objetos, espaço e jogadores. Ora, se a gente falou que o jogo é toda e qualquer atividade que exista o jogador e que existem regras, a gente já tem aí 2 pontos, né? Um jogo, ele precisa ter regras para que sejam estabelecidas tanto a condição de vencer ou como os jogadores irão interagir entre eles ou até mesmo com o espaço do jogo. Olha só o espaço aparecendo aí. O objetivo é onde os jogadores focam e se motivam a atingir aquele objetivo para que finalize o jogo e tenha pelo menos um ou mais vencedores. Os objetos são aqueles utilizados com o propósito de alcançar os objetivos. A gente consegue, por exemplo, fazer uma análise no futebol. Então a gente tem os jogadores, cada time tem 11 jogadores, né? A gente tem as regras, que aí é de impedimento, que não pode pegar a bola com a mão, que não pode, se sair na lateral, a bola é do adversário, se sair no escanteio, né, no fundo do campo, a bola é do adversário, caso quem tenha chutado seja, seja o time daquele lado do fundo do campo. Então isso aí são as regras. A gente tem os jogadores e as regras, ok. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer gol. Quem faz mais gol ganha o jogo. E aí a gente tem os objetos, que é as traves, ou seja, os gols em si, né? As traves, os travessões, a bola, né? E, obviamente, tem os objetos que não são utilizados pelos jogadores, mas estão lá. As bandeirinhas dos escanteios. A gente tem a rede, que são objetos, é o objeto utilizado. E aí, por fim, né, a gente também tem o espaço, que é aquele campo delimitado por um certo tamanho, onde os jogadores devem jogar lá dentro e realizar todas as ações, onde essas ações são os chutes ao gol, os passes para os seus adversários, as faltas são ações que são possíveis de ser cometidas, e aí a gente tem um jogo. Então, se a gente tem esse conjunto de elementos e a gente consegue trabalhar com esse conjunto de elementos, a gente consegue construir um jogo. Tranquilo, pessoal? E aí, onde se joga, né? Quem faz os jogos? Bom, para se jogar um jogo, e aí a gente traz um pouco para os jogos digitais, a gente pode olhar para as plataformas, que é todo objeto utilizado para reproduzir a interação do jogador com o jogo para gerar experiência. Então a gente pode ter aí, né, um videogame, um computador ou até mesmo um celular. Mas quem faz então? Normalmente é feito com uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar são pessoas com diversas habilidades. Então a gente tem artista gráfico, a gente tem programador, a gente tem game designer, a gente tem também o pessoal que mexe com som, né? Artista sonoro, músico e tudo mais. É uma gama gigantesca de habilidades e de disciplinas que os integrantes do processo possuem. Mas tudo isso, quando a gente fala de jogos digitais, a gente também está falando estamos falando que o jogo é feito com a ajuda de softwares. Para criar um jogo, por exemplo, essa equipe multidisciplinar, utiliza diversos softwares, né? Desde Photoshop, Illustrator, ou ferramentas de pinturas digitais, ou modelagem 3D, por exemplo, o Blender. Eles também utilizam um motor como ferramenta que une
todas essas habilidades e que une todos os produtos gerados por essas habilidades e por esses outros softwares em um software chamado motor. Normalmente a gente vai dizer aqui que é o nosso game engine, né? O nosso motor de jogo. Ele é responsável por construir o nosso jogo. Ok, então a gente viu o que é um jogo, a gente viu que o jogo precisa ter os seus elementos, mas e aí? Todo jogo é divertido? Todo jogo precisa ser divertido? Ou, quando o jogo é divertido, como que a gente consegue definir se ele é divertido ou não? Ora, os aspectos que a gente precisa observar para tornar um jogo divertido é: ele oferece desafio para o jogador? Existe um equilíbrio nesse desafio? A história comove? A história faz com que o jogador se identifique com o jogo? Ou a história é só algo abstrato demais para que o jogador entenda e ele só se preocupe com a recompensa? Então, existe recompensa nesse seu jogo? Existe que tipo de recompensa? Você quer entregar o que para o jogador, né? Então, e ao mesmo tempo, o jogo causa uma imersão, né? Faz com que os jogadores possam sentir estar no protagonismo da história. Mas aí a gente, né? É difícil a gente conseguir equilibrar e dizer: esse jogo ele é divertido porque a história é envolvente, porque o desafio é equilibrado. Então é muito difícil a gente chegar numa conclusão. É mais fácil a gente tentar encontrar o que torna o jogo não divertido. Bom, isso é fácil, né? Se o jogo não é justo, ele não é divertido. Ou seja, os controles são complicados, a dificuldade dos inimigos e dos chefes são absurdamente fora do comum. E aí é aquele jogo que frustra a todos. Causa aquela sensação de impotência. O jogo também pode ser confuso, ou seja, o jogo não explica suas regras, ou os seus controles, ou não mostra qual é o seu objetivo, né? Você aparece no jogo e não sabe qual é o objetivo, o que você precisa cumprir. Lembram lá, né? Dos 6 elementos do jogo. E balanceamento, né? Balanceamento, aqueles jogos onde o desafio apresentado não é balanceado. Não, ou é muito fácil passar por uma fase, ou é muito difícil, extremamente difícil. Ou a pontuação não recompensa o esforço aplicado. Você sofreu tanto para passar aquela fase, e aí a recompensa é algo que não vai te ajudar em nada. Mas, então a gente tem essa noção do que o jogo é divertido, sabe verificar se o jogo não é divertido, mas é difícil porque em algum momento você pode jogar um jogo que você acha divertido, mas o seu amigo não. E por que isso acontece? Né? Então, quando a gente fala de jogos divertidos, a gente está dizendo que existe um certo balanceamento, existe um certo... algumas informações que você pode extrair daquele jogo, extrair daquela jogabilidade, e que você pode falar: ah, isso é divertido, isso não é divertido. Mas a gente também não vai agradar a todos, e por isso que a gente precisa conhecer os nossos jogadores. Então vamos lá. Bartlett, né, foi um pesquisador de jogos, e ele então criou 4 perfis, porque para criar os seus jogos é importante conhecer a forma como eles interagem com o seu jogo. Com isso, é possível definir que perfil de jogador será contemplado ao desenvolver o seu jogo. E aí Richard, né, ele definiu 4 perfis, onde a gente tem os socializadores, os conquistadores, competitivos e exploradores. Vamos dar uma olhada em cada um deles.
Então a gente tem o perfil de jogador, o socializador. Ele é focado em pessoas. Estão interessados em pessoas e no que elas têm a dizer. É aquele tipo de jogador onde o pano de fundo é apenas um meio para encontrar e conhecer pessoas. Socializar com essas pessoas. O importante para o socializador não é derrotar o chefe, encontrar o tesouro, salvar a princesa. O importante para o socializador é a interação com os outros jogadores ou até mesmo com NPCs, que são aqueles personagens que não são jogáveis. Então, o socializador é aquele que tenta buscar e extrair a conexão com as pessoas. Pode ter uma história bacana, pode ter o chefe mais maravilhoso do mundo, com os melhores movesets ou os melhores golpes, as melhores animações, mas se não tiver uma interação, nem que seja para convidar outro jogador a ir matar esse chefe, a ir derrotar esse chefe, o jogo não completa o socializador. Se não tiver essa interação. E aí? Vocês são socializadores? Ou é outro perfil? Eu conheço diversos jogos que utilizam dessa prática da socialização como forma de ter pessoas jogando. Um exemplo assim muito antigo é o Habbo Hotel. Já ouviram falar? Vamos pensando aí. Vamos para o próximo. Então a gente tem o Conquistador. O Conquistador é o segundo perfil. E aí, esse Conquistador, diferente do socializador que precisa de pessoas, Conquistador não. Eles são movidos pelos objetivos que o jogo tem. Normalmente, o Conquistador ele está se importando com achievements, medalhas, pontos, experiência, níveis, habilidades, equipamentos. A gente pode dizer que o Conquistador é como um colecionador. Ele busca colecionar medalha, troféu, equipamentos, os melhores equipamentos do jogo, os melhores itens do jogo. Ele quer conquistar o seu jogo. Ele quer conquistar os objetivos. E normalmente eles são um pouco competitivos, onde começam a apostar nos seus status. Platinei o jogo. Completei ele 100%. Ou, antigamente, a gente tinha o Castlevania, o pessoal falava: completei 120%, porque tinha pedaços do castelo que não era visível no mapa e as pessoas acessavam. Então, o Conquistador é esse perfil que busca, vai atrás desses itens e até mesmo dos objetivos secundários que às vezes a gente acaba esquecendo nos jogos. O terceiro perfil, ele já é um pouco mais ignorante, vamos dizer assim. É aquele que não liga para a interação social, a não ser que seja numa partida de PVP ou de jogador contra jogador, player versus player. Quando tem isso no jogo, o competitivo ama isso. Eles são movidos pela vontade de impor-se aos outros jogadores. O que isso quer dizer? Ganhar uma partida, ganhar uma batalha, ganhar uma rodada no CSGO, por exemplo. Então, esse perfil competitivo é aquele que busca forma de chegar ao máximo das habilidades para vencer os outros jogadores mais fracos. Busca o poder absoluto. Eles são focados em ranking, leaderboards. Quanto mais eles estão no topo do ranking, mais competitivos eles são. Esse perfil, ele sempre está atrás de encontrar formas de abater os outros jogadores. Jogos que normalmente não tem um conjunto, um modo PVP, não interessa para os perfis competitivos. Mas também é um perfil que tenta sempre fazer com que o jogo seja justo, desde que sempre esteja balanceado, porque um dia pode aparecer outro melhor do que ele, e ele precisa ter o jogo
aí para ajudá-lo, né? E aí o nosso último perfil é o explorador. Então, o explorador, diferente dos outros três perfis, ele está na vontade de descobrir. Ele quer descobrir o máximo do jogo, indo além das descobertas geográficas. Normalmente, quando a gente pensa no explorador, a gente está pensando aquele jogador que abre 100% do mapa. Não, não é essa a ideia do explorador. Ele quer explorar todas as regras, todas as mecânicas do seu jogo, todos os objetos do seu jogo. Ele quer explorar várias builds, ele quer explorar diversos lugares e combinações do seu jogo. Então eles são curiosos. Ele quer entender o porquê e como cumprir o desafio proposto. Então, se o jogo tem objetivo, ou até mesmo existe um desafio dentro do jogo, eles querem entender o porquê e como cumprir, obviamente. Só que os exploradores não gostam muito de atividades quando tem um tempo limite. Justamente porque eles querem explorar de forma profunda. Então, não tem o porquê eles buscarem esses... ou não faz sentido para eles desafios que travam em um tempo, em um time box ou num período de tempo específico. Então, eles gostam muito de buscar, de encontrar, de explorar. Por isso, explorador. E agora vem a pergunta. Que perfil são vocês? E aí? Mas aí, né? Então a gente falou dos 6 elementos, a gente falou de toda a construção desses 6 elementos do jogo e também falamos do que o jogo é divertido e o que o perfil do jogo dos jogadores, né? E observem, para um perfil específico, por exemplo, explorador, um jogo como o CSGO pode não ser divertido. Ou para o jogador que é conquistador, talvez o Dota não seja divertido. Então, observem que esses perfis de jogadores precisam estar alinhados com o perfil que você quer entregar do seu jogo e, ao mesmo tempo, você consegue identificar certos elementos do seu jogo, quando você vai construir, que atendem a esse perfil que você está imaginando para ele. E aí, com certeza, você estará fazendo um jogo divertido. Obviamente, você ainda vai ter que cuidar para que o jogo seja justo, para que o jogo seja balanceado e para que os desafios não sejam muito fáceis e nem muito difíceis. Mas aí entra um novo ingrediente aí para a construção do seu jogo e para tornar ele divertido. Entra o gênero de jogos. Gênero de jogos nada mais é do que um conjunto de regras ou características muito parecidas que determinam a maneira como se joga aquele jogo. Então, quando se projeta um jogo, a forma de como se joga aquele jogo, ou seja, o gameplay, define o seu gênero e ou categoria. Cada gênero possui um conjunto de características que descrevem a forma como a experiência será passada por o jogador. E aí isso é muito importante. Isso significa que gêneros estão ligados à jogabilidade, ao gameplay, e não ao tema ou história. Por que isso é importante? Porque aí a gente está mostrando e colocando aqui que quando se define um gênero do jogo, não necessariamente, na verdade, você não está linkando esse gênero ao tema ou história, mas sim à forma de se jogar. E aí, de novo, então a gente tem lá desde os ingredientes da temática, da história, e aí na próxima aula a gente vai falar um pouco desses ingredientes, mas o gênero, ele precisa estar lá para que você possa desenvolver
a jogabilidade do seu jogo, e isso também pode ser um ingrediente para atender a algum perfil específico. Mais para frente a gente vai dar uma conversada sobre isso. Vamos passar por alguns gêneros meio padronizados. Tá? Alguns gêneros que a gente já conhece muito dentro dos diversos jogos que a gente tem no mercado. Vamos lá. Primeiro, First Person Shooter. Esse aí muita gente conhece. É o FPS, que é o atirador em primeira pessoa, ou comumente conhecido como jogo de tiro. A característica marcante nele é que ele é em primeira pessoa. Como principal característica é a câmera, que é posicionada como os olhos dos personagens. E, obviamente, quando é first person shooter, é tiro. Como principal ação que os jogadores fazem é atirar. Esses jogos são uma evolução, se a gente tentar buscar na história dos jogos, daqueles games que utilizavam as pistolas, como o Duck Hunt do NES. Eu vou deixar para que vocês possam assistir depois um vídeo sobre. Então o Duck Hunt é aquele jogo onde o jogador atirava com uma pistolinha de plástico e tinha um sensor na ponta da pistola, enfim, no videogame, que acertava os patinhos. Então é uma evolução daquele jogo. Também temos o First Person Adventure, que é o nosso FPA, Aventura em Primeira Pessoa. Ele é um gênero derivado do FPS, onde o foco é a aventura. Diferente do outro que é tiro, nesse caso o foco é a exploração. Não é bater ninguém, não é derrotar chefe algum, e sim explorar e até mesmo resolver quebra-cabeças por aí. Ele traz uma sensação, o FPA, como de imersão, porque por ter uma câmera com a visão do personagem, esse gênero vai trazer aquela sensação de sentir na pele, um pouco diferente do FPS, que você não sente muito na pele o tiro, mas você quer abater os outros jogadores. Nesse caso, você quer explorar, e aí você sente na pele essa aventura. Por isso, First Person Adventure. Também temos o Real Time Strategy, que comumente é conhecido como RTS, Estratégia em Tempo Real, em que o jogador normalmente comanda várias unidades do exército. É o famoso joguinho de estratégia. Age of Empires, Warcraft 3, diversos Rise of Nations. Nesses jogos, o objetivo principal é gerenciar recursos e, ao mesmo tempo, derrotar os outros jogadores. Mas aí você precisa, então, gerenciar recurso para construir seus exércitos para, então, derrotar o exército do adversário. E por que RTS? De estratégia em tempo real, Real Time, que é a busca nesses jogos de estratégias, nesses jogos de tempo real, são jogos onde você deve planejar e agir suas ações de forma constante. E isso vale para todos os jogadores. Diferente de jogos antigamente de estratégia, que eram jogos jogos com um turno. Cada um tinha o seu turno para planejar, executar uma ação, e o outro jogador executava uma ação baseada nisso. Nesse caso, é tempo real. Vimos alguns não, 3 gêneros bem padrões que a gente conhece e bem famosos, mas existem diversos gêneros, tá, pessoal? Existe gêneros de plataforma, existe gêneros, tanto que tá plataformas ainda, mas não é sobre isso que a gente vai falar, mas existe diversos tipos, gêneros de jogos. Basta dar uma pesquisada rápida, e aí a gente também tem jogos que normalmente misturam esses gêneros mais clássicos e criam um novo subgênero completamente diferente, mas que traz ou que atende diversos perfis, diversos perfis de jogadores, lembrando aqueles nossos 4 perfis. E aí, uma coisa importante, aqueles 4 perfis, os jogadores sempre são apenas um? Não. Existem mesclas, e essas mesclas, vocês são mesclas, eu sou mescla. Eu gosto de jogos normalmente que são exploradores, eu gosto de jogos onde
o objetivo é conquistar. Eu gosto de jogos PVPs, então normalmente a gente vai se encaixando conforme o jogo é divertido. Mas existe também as pessoas que só se encaixam em um tipo específico de jogo ou que possui apenas um perfil. Mas vamos lá. Capítulo 6. Plataformas. Bom, plataformas como já foi dito anteriormente, que é todo objeto utilizado para reproduzir a interação do jogador com o jogo para gerar a experiência. Hoje temos várias plataformas e cada uma proporciona experiências totalmente diferentes, seja pelos controles customizados e diferentes ou pela capacidade do hardware, onde a gente pode ter um hardware mais fraco e ele rodar um jogo não tão realista, ou hardwares mais complexos que aí consegue rodar jogos ultra realistas com gráficos parecendo uma foto, né? Parecendo um filme. Então a gente tem aqui que hoje, né, temos no mercado o PlayStation 5, além do 4 que ainda está no mercado, temos o Nintendo Switch, a gente tem o Xbox Series X, a gente tem o computador e também temos os dispositivos móveis. Todos esses dispositivos, né, essas plataformas, quando se pensa em construir um jogo, precisa avaliar aonde que eu vou rodar esse jogo. Será no computador? Será no celular? Porque isso pode tornar suas decisões na hora de construir esse jogo diferentes, né? Você pode estar pensando num jogo para celular, como você pode estar pensando num jogo para computador. E aí a forma como você realiza, como você cria esse jogo, são diferentes, porque são controles, são formatos, tamanhos de telas diferentes que precisam ser levados em conta. Mas, beleza, então a gente viu quase tudo hoje. E aí, uma tarefinha, uma atividade para vocês. E vocês? Quais jogos vocês já jogaram ou conhecem? Descreva-os para mim, tentando identificar algumas coisas. Qual o objetivo desse jogo que você jogou? Qual é a narrativa que esse jogo tem? Ele conta uma história? Que história é essa? E o gênero? Ele é de tiro, FPS, RTS, de FPA, de plataforma? Que gênero é? E onde que você joga esse jogo? É no videogame? É no celular? Onde? E entre outras características que você identificar do jogo. Tranquilo? Então fica como tarefinha isso aí, hein, gente? E aí na próxima aula nós temos como conteúdo os elementos dos jogos. A gente vai falar um pouco sobre o que é mecânica, o que é jogador, qual é a interação do jogador, diversos itens e ingredientes que a gente precisa entender de um jogo, de um game design, e o que é game design também terá na próxima aula, para que a gente possa identificar esses elementos e construir o nosso jogo. Então, muito obrigado. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite e nos vemos na próxima. Até lá!